Vamos ver aqui, o nosso entrevistado é o advogado Mauro Menezes, que eu agradeço muito a participação aqui, Mauro. O Mauro ele foi da Comissão de Ética do governo e acompanhou o início que parecia promissor da Controladoria Geral da União. Então, boa noite, Mauro. Obrigado por sua presença aqui. Eu queria que você historiasse um pouquinho como que foi esse início da CGU e as esperanças que suscitou naquele momento. Boa noite, Nassif. Boa noite, Mariana. Eu agradeço o convite aqui para participar da TV GGN. A Controladoria Geral da União é uma instituição que foi criada com o propósito de assegurar a expansão e o desenvolvimento de programa de integridade e de transparência no âmbito do governo federal. Trata-se de uma instituição que tem o propósito, portanto, de fomentar o controle interno do Poder Executivo. Essa é uma prática considerada de excelência no âmbito da administração pública. O estímulo a que a própria administração pública ela estabeleça autocontenções, ela própria audite a si mesma, crie mecanismo de controle, crie mecanismo de composição de situações conflituosas e assim por diante. Então, não espere que venham de instituições exteriores à administração, esse tipo de esforço. No entanto, assim como outras instâncias governamentais, nós temos olhado com bastante preocupação uma certa tendência ao desvio e à deformação dessas matrizes originais. A CGU foi constituída logo após a criação da chamada Corregedoria da União. Teve, digamos assim, como pais fundadores o ex-ministro Valdir Pires, o ex-ministro Jorge Age, que lá permaneceu por longo tempo, mas em seguida os ministros Valdir Simão, o ministro Luiz Navarro, que criaram, juntamente com uma carreira que lá se estruturou, dos auditores fiscais de controle, uma cultura de fomento à transparência. Foi criado o Portal da Transparência, que vem sendo imitado em outros países. É algo que colocou o Brasil numa perspectiva de realmente vanguarda com relação a essa prática do controle interno. Então, causa preocupação, Nassif, que nós assistamos episódios como esse que hoje tivemos notícia, a CGU fazendo, às vezes, de um organismo repressivo, se utilizando de determinados mecanismos que deveriam ser mecanismos de autocomposição para impor a restrição a direitos fundamentais, como a liberdade de expressão de professores universitários, algo que afeta até, como poderemos comentar, decisões aí já tomadas do Supremo Tribunal Federal em favor da autonomia e da liberdade de pensamento nas universidades. Então, eu diria que nós temos aí uma das instituições que, nesse período que o governo federal tem se dedicado muitas vezes a desconstruir políticas públicas, muito mais do que construí-las ou desenvolvê-las, nós temos a CGU como uma dessas instituições que despertam preocupação porque começam a se apresentar desviadas dos seus propósitos originais e intrínsecos. Um dos pontos que chama atenção é essa militarização que está ocorrendo, não apenas no governo, mas na CGU. Isso aí, Mauro, é algo que vem do Bolsonaro ou faz parte de todo aquele processo inaugurado pelo Michel Temer? Nós temos que considerar que, em determinadas situações, os quadros oriundos das Forças Armadas podem, eventualmente, de maneira pontual, ocupar cargos civis, trazer uma contribuição a partir de uma visão sistêmica, organizativa, enfim, trazendo aquela experiência larga que muitas vezes a atividade militar proporciona. Isso seria muito diferente do que estamos a assistir, que é uma generalização da ocupação de cargos de natureza civil por oficiais das Forças Armadas e também das polícias militares. Ou seja, nós temos assistido atualmente uma tendência a
ao enfraquecimento do poder civil a partir dessa ocupação em larga escala de cargos de índole efetivamente civil por militares. E como sabemos, Nassif, os militares eles trazem consigo aqueles elementos centrais que estruturam as Forças Armadas, a hierarquia, a disciplina, que precisam ser sempre observados e implementados. Então, aqui e acolá já começamos a ver desvios sérios causados pela perspectiva de que é preciso estabelecer uma hierarquia e disciplina, e pior, uma hierarquia e disciplina que venha a proteger os eventuais detentores do poder. Não fazer com que o serviço público ande melhor ou que nós tenhamos o desenvolvimento da perspectiva de uma maior eficiência da administração, não. O que já se observa, e no caso da CGU, talvez haja aí uma influência dessa presença exacerbada. Nós sabemos que o próprio ministro tem essa origem, embora seja integrante da carreira, tem, portanto, uma trajetória na CGU para chegar ao cargo, mas outros cargos, quem sabe, isso tem gerado já esse tipo de fenômeno, ou seja, o organismo que deveria zelar pela integridade e pela transparência termina se tornando um organismo repressivo e que exercita uma função completamente distinta daquela que se deveria esperar. É isso que chama atenção, Mauro. A gente tem suspeitas inúmeras aí em relação ao que está acontecendo no meio ambiente, ao ministro do meio ambiente, ao IBAMA, à FUNAI, aos serviços de informática, aos próprios movimentos de filhos do presidente. Quando você vai ver a ficha da CGU, eles estão preocupados em estabelecer controle da entrada dos professores da sala de aula. O que aconteceu? Isso aí, digamos, a busca de corrupção deixou de ser aplicada no âmbito do governo federal? Eu enxergo como um problema que advém dessa deformação de concepção, ou seja, um organismo como a Controladoria Geral da União, que deveria proceder a um controle interno, um olhar autocrítico da própria administração pública, passa a servir como um auxiliar político daqueles que estão, eventualmente, ocupando os espaços de poder. Esse é um fenômeno que realmente frustra os propósitos essenciais da Controladoria Geral da União. Nesse episódio, Nassif, que nós mencionamos há pouco, dos professores da Universidade Federal de Pelotas, e aqui é preciso preservar o caráter ainda reservado do acordo celebrado, mas já se sabe que teria sido um acordo, um termo de ajustamento de conduta mediado pela CGU, que teria resultado, ao que tudo consta, e não foi negado nem desmentido, teria constado nesse TAC o compromisso dos professores de passarem 2 anos sem exercer a sua liberdade de manifestação em relação ao presidente da República. Manifestações que seriam desrespeitosas ou de desapreço ao presidente da República. Ou seja, um termo de ajustamento de conduta mediado por uma instância do Poder Executivo Federal que viola flagrantemente uma garantia inscrita na Constituição Federal. E não bastasse isso, Nassif, isso acontece na universidade, ou seja, no local que nós sabemos que é o local típico onde deva se exercitar ao máximo a liberdade de pensamento, de expressão, de elaboração e criação científica, onde não há lugar para cerceamento, para restrição à liberdade. Pois bem, na universidade, a CGU teria mediado um acordo dessa natureza, o que refoge completamente as diretrizes constitucionais e a própria matriz institucional da CGU. Mauro, só um parênteses aqui. Eu entrevistei hoje o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio. O Sérgio deu uma belíssima entrevista aqui sobre o que está ocorrendo no apagão da tecnologia, o Sérgio Rezende. E o que aconteceu? Colocaram um general no CNPq, mas não é um general especializado em tecnologia. Você tem Instituto Militar de Engenharia, você tem ITA, você tem
parte dos militares que tem formação tecnológica, não. Colocaram uma pessoa sem nenhuma noção. Você tem para todo lado, então, está ocorrendo essa contaminação por pessoas despreparadas vindo da área militar. Eu pergunto, o que os professores devem fazer contra essa ação censora aí da CGU? Os professores eles têm que recorrer à garantia da autonomia universitária, que inclusive o próprio Supremo, você se recorda, Nassif, em 2018, 9 universidades foram objeto de ações policiais determinadas por juízes eleitorais. Um precedente gravíssimo, a pretexto de apreensão de panfletos, material eleitoral, ou de que se coibissem a atividade de caráter político partidário. É claro que a repressão ela sempre se autojustifica. E a autojustificação da repressão aí vai no sentido de que teria havido a utilização de bens públicos para outras finalidades, no caso específico, finalidades partidárias. Mas, evidentemente, que essa é uma cortina de fumaça para que a liberdade não viceje na universidade, que é o lugar da crítica. Então, nós tivemos ali, em 2018, numa ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma decisão do Supremo unânime, com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, na ADPF 548, que declarou que a liberdade de pensamento na universidade, o pluralismo, a liberdade de ensinar não pode sofrer qualquer cerceamento, mesmo a esse pretexto. E o Supremo veio ainda mais, né, ao julgar aí a ADI 5537, em relação a uma lei alagoana, rejeitou a própria noção de escola sem partido, que é uma dessas falácias que se tenta utilizar para mobilizar a direita no sentido de cercear liberdades fundamentais que a Constituição garante. Então, os professores eles devem reagir no sentido de fazer valer essa liberdade de pensamento. Nós não podemos aqui julgar a atitude desses professores que certamente foram coagidos, eu presumo, a aceitar um acordo dessa natureza. E nós vivemos tempos estranhos em que, muitas vezes, naquele ambiente, forma-se uma espécie de pressão para criar uma situação de angústia que faz com que os professores, vejam, um reitor e um pró-reitor terminaram subscrevendo um TAC dessa natureza. Se tivessem sido orientados adequadamente, não fariam, eu imagino, mas nós não podemos culpá-los. Nós vivemos um momento em que as pessoas são levadas ao desespero e praticando atos, inclusive, em sentido contrário à própria natureza da sua função, como foi nesse caso lamentável. Mauro, a Lava Jato trouxe abusos em várias instituições, mas quando você pega o Ministério Público Federal, é uma instituição criada, constitucionalmente garantida, o procurador também, a Polícia Federal também. O que vai acontecer com a CGU quando esses tempos de terremoto, de raios e trovões passar? A corporação, ao sancionar isso aí, não está colocando em ameaça a própria existência da CGU? Eu creio, Nassif, que nós temos um desafio nesse período de fazer com que haja uma travessia dessa grande tormenta que atinge as nossas instituições. Você mencionou aí o Ministério do Meio Ambiente, nós temos IBAMA e ICMBio ocupados, né, por interesses que são antagônicos à própria razão de ser do Ministério. Na área da cultura, a mesma coisa. Na área da saúde, nem se fala, você acabou de expor aí na sua introdução. Na área da educação e assim por diante. Na área do trabalho, existe uma política antitrabalhista. Então, nosso desafio é fazer com que, de uma certa forma, essas carreiras elas sejam capazes de resistir e subsistir a essa travessia, para que, terminado esse tormento, nós possamos reconstituir institucionalmente essa estrutura da administração pública. O Brasil tem uma administração pública bem estruturada, que em muitos segmentos serve de exemplo fora do país. Pois bem, infelizmente, nós temos hoje um governo que age em contrário às políticas de Estado, às políticas que a Constituição preconiza para essas instituições. Então, eu diria que a CGU é um bom exemplo. Nós temos que, de alguma forma, conseguir fazer com que se mantenha
alguma integridade para que essa instituição e essa carreira, passado esse tormento, readquiram a sua função original. É assim que eu imagino. Com relação ao Ministério Público, você disse bem, é uma instituição cujos excessos, simbolizados aí na Operação Lava Jato, que cometeu, hoje já se sabe, muitos abusos, que constituem um péssimo exemplo para outras instituições. O Ministério Público agora, recentemente, teve uma recomendação de 2019 do Ailton Benedito, procurador que você acaba de mencionar aí na abertura. Essa recomendação foi distribuída pelo MEC no sentido de equiparar atividades políticas nas universidades à imoralidade administrativa. Veja que absurdo. Quer dizer, nós estamos aqui dando muitos passos atrás, um grande retrocesso que causa realmente constrangimento, porque não se pode admitir que a universidade jamais ela seja contida na sua liberdade no que diz respeito à circulação de ideias. Pois bem, esse ofício circular 4 de 2021 do MEC, que tem origem, por sua vez, num parecer desse procurador como membro do Ministério Público, não foi de chefe de nenhum órgão do Ministério Público, essa instrução normativa, ela, portanto, vai dar um sentido aí de generalização da ideia que acometeu a esse procurador, que não tem realmente o menor apreço às garantias constitucionais e às liberdades acadêmicas. Mauro, muito obrigado aqui por sua exposição aqui no GGN, foi muito claro aqui. Aí, depois a gente vamos marcar uma outra para conversar o que foi aí também o Torquato Jardim e outras pessoas aí já no tempo do Temer aí, que começaram com essa desmoralização da CGU. Eu agradeço muito a sua participação. Vamos marcar outras rodadas aí. Eu que agradeço, Nassif. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Outro, então.